Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos aqui para mais um Culto da família. e E hoje juntos, e hoje é especial, né? hoje é especial, porque nós temos a Santa Ceia. Então, você aí que está do outro lado, né? Obrigada por você estar com a gente, participe e já prepare, olha, já está ansioso aqui, prepare seus Prepare os elementos elementos, aí. né? O que vai ser representar o sangue de Jesus e o que vai representar o pão, que é o corpo de Cristo, e vamos juntos. E aí, para falar para vocês da Rádio Vinearde.net. Então, onde tiver internet, que essa palavra chegue às pessoas e que mais pessoas possam estar ouvindo, abrindo o entendimento para descobrir esse Deus Todo-Poderoso que quer fazer milagres na sua vida, como tem feito na nossa aqui, de cada um que está aqui, né? Então, fale com a gente também, temos aqui os pedidos de oração, telefone e todo o ministério. Ele está baseado na internet, né? Porque você pode acessar nossas redes sociais, Twitter, TikTok, Facebook, onde for, para que a palavra do Senhor seja divulgada a todos os lugares. Então, nós precisamos de gente para ajudar. Então, você que está aí junto com a gente, você que está ouvindo a gravação também, você pode estar ajudando a mudar vidas que conhecem ao Senhor, que conhecem um propósito e que têm um propósito para ter agora na vida da gente, mas a promessa, principalmente na contribuição, assim, de que possamos estar juntos fazendo o nosso propósito e a vontade de Deus nas nossas vidas, né? Então a gente precisa muito de vocês, ó, uma mãozinha para ideia, uma mãozinha para contribuir, uma mãozinha para trabalhar, outra para fazer os esboços, falar e principalmente venha a falar bastante, porque com a rádio nós queremos chegar a todos os povos, línguas e nações. Então, fale conosco, venha participar. É um ministério que não é só de nós dois aqui, mas é um ministério de nós todos, né? Cada um que está ouvindo, cada um que ouve a palavra, cada um que vai chegando, que isso aqui possa se espalhar assim, de uma forma que todos nós possamos estar juntos trabalhando, Esse, divulgando a palavra do Senhor. esse é o corpo, né? Esse é o corpo de Cristo. Esse É é o isso corpo aí. de Cristo. Então, onde Muito você obrigada. estiver, você você pode vir estar ajudando a gente, né? Então, a gente tem muita coisa para ser feita e a gente precisa de mais mãos, né? Nós precisamos de mais mão. Tem pouca mão aqui, né? Então, precisa de mão aí. Mão para trabalhar, mão para contribuir, mão para fazer de tudo. Tem um monte de coisa para ser feita. Porque o Senhor, ele sempre tem algo novo para as nossas vidas. Que a paz do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, e que realmente nós terminamos o mês de outubro e que esse mês de novembro seja um mês para arrepiar, né? Um mês maravilhoso. O mês de outubro foi um mês onde nós tivemos um mês muito conturbado, um mês com muitas situações, né? Mas até aqui nos ajudou o Senhor, né? Foi um mês duro, com muitas lutas, com muitas batalhas, mas nós tivemos muitas vitórias em nome de Jesus. Nós não podemos só ficar olhando para as lutas, a gente tem que olhar para as vitórias que o Senhor tem nos dado, né? A tendência do ser humano é olhar as derrotas, é olhar aquilo que falta, não aquilo que tem, não as vitórias que você teve ou aquilo que você tem, né? Então, a gente tem que focar naquilo que o Senhor tem nos dado, né? E o Senhor nos deu muitas vitórias. E esse mês de novembro não é diferente. Nós temos muitos desafios para frente, na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, na nossa vida ministerial. A gente tem muitos desafios para frente. Mas como nós devemos enfrentar cada um desses desafios? Sozinhos ou com Deus? Como é que a gente tem que enfrentar isso? Certamente, você respondeu com Deus, na verdade. É com Deus, porque sozinho, por que eu vou ficar sozinho? Eu tenho esse Deus maravilhoso aí que pode me ajudar. Mas como é que eu posso confiar em alguém sem eu conhecer? Eu posso dizer para você que eu conheço o Bolsonaro, eu posso dizer para você que eu conheço tanta gente, mas na verdade eu não andei junto, eu não caminhei junto, eu conheço de ver, mas eu não conheço na profundeza. Conhecer é saber as intenções, é saber o que a pessoa pensa, como a pessoa pensa, saber como a pessoa age,
é ter uma profundidade mais para a pessoa. Não é simplesmente conhecer de foto, né? Mas é conhecer de fato. É diferente. Então, é conhecer como a pessoa se comporta. Então, conhecer, muitas vezes, para nós, é muito superficial, né? E é sobre essa intimidade, esse conhecer, que o Senhor nos traz uma palavra hoje. No dia de ceia, né? No dia de Santa Ceia, onde a gente vai estar comemorando a Santa Ceia do Senhor. Um dia de nós relembrarmos o sacrifício que Jesus fez por você e por mim. Relembrarmos aquilo que foi um marco para que você e eu tivéssemos a vida eterna. É dia de a gente relembrar isso, um dia de renovarmos a nossa aliança com Jesus, se é que temos uma. Então, é dia de a gente renovar essa aliança. Mas como podemos ter, e até ter essa relação, ou até renovar a aliança com alguém que a gente não conhece? Não, mas eu conheço a Jesus. Você conhece a Jesus como? De caminhar com ele, de andar com ele, ou só de ouvir falar? Não, eu ouço muitas pregações. Será? Pois bem, a palavra do Senhor hoje, ela nos traz algo bastante importante, que nós devemos estar conhecendo a Deus. Como é que a gente vai conhecer a Deus? É deixar de conhecer a Deus na sua superficialidade. É deixar de conhecer a Deus por ouvir falar. É deixar de conhecer a Deus assim. Mas é conhecer a Deus pessoalmente. Deus quer um tratar especial e um tratar pessoal com você e comigo. Ele quer se revelar a você e a mim. Mas o que é preciso para se iniciar um relacionamento com Deus? Você espera que caia um raio do céu, você ora e cai um raio do céu e começa assim? Você pensa que é devotar-se a obras de caridade em diferentes religiões? Isso já começa a ter o meu relacionamento com Deus? A tornar-se uma pessoa melhor para ser aceita por Deus? Deus deixou muito claro na Bíblia como podemos conhecê-lo. E você que acompanha a gente nos estudos de quinta-feira, toda quinta-feira nós temos estudo bíblico, e nós falamos de conhecer e viver a palavra de Deus. Então a gente conhece um pouco desse Deus a cada dia. Como a gente pode conhecer? Nós vamos falar hoje de 4 princípios que vão nos explicar como você e eu podemos iniciar um relacionamento pessoal com Deus. Mas não é começar um relacionamento pessoal na semana que vem, ou daqui um mês, ou daqui um ano. A gente está acabando esse ano, então toda virada de ano a gente promete tanta coisa, né? A gente planeja tanta coisa e depois não faz nada, né? Mas é começar um relacionamento pessoal com Deus, agora mesmo. Agora mesmo. O primeiro princípio, abra sua Bíblia aí, no livro de João, João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus nos mostra aqui o primeiro princípio, que é o princípio do amor de Deus. Deus ama você e eu. Deus ama você e eu incondicionalmente. Ele não te ama por causa dos seus olhos azuis, ou por causa dos diplomas que você tem, ou por causa do dinheiro que você tem. Ele te ama incondicionalmente. E Deus deu o seu filho para morrer por você e por mim. O seu filho para
que os nossos pecados fossem encobertos, fossem pagos por ele. Você ainda tem alguma dúvida do amor de Deus? Você tem ainda? Deus tem um plano. Deus tem um plano para a minha vida e para a tua vida. Ah, pastor, mas eu não sei qual é o plano de Deus para a minha vida. Pois é, querido. O plano de Deus na tua vida vai na tua relação pessoal com Deus. O que a gente pode fazer é junto tentar buscar. Mas é a tua relação pessoal com Deus que vai dizer qual é o plano de Deus. Mas uma das coisas que está muito clara, o Senhor Jesus fala lá em João, abre a sua Bíblia, em João capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. Vida em abundância. O que é uma vida em abundância? Abundância é o que tem grande quantidade. Então está sobrando, tem muita. Abundância é excessivo, tem excesso. Abundância é ser farto. Não falta nada, tem demais. Abundância é que tem muito, que não cabe. Não cabe, então cai para fora. Isso é abundância. É essa abundância, é essa vida abundante que o Senhor quer que você e eu tenhamos. Mas essa vida abundante, ela não é mensurada pela nossa mente humana. Ela não é mensurada por aquilo que a gente tem à nossa volta. Ela não é mensurada pela quantidade de dinheiro, pela quantidade de casa, de carro. Ela não é mensurada pela saúde que você tem, ela não é mensurada por isso. Quando você tem Jesus em sua vida, você tem a vida abundante. E a vida abundante passa por cima de todas essas coisas. Paulo, na prisão, ele tinha vida abundante. Estevão, sendo crucificado de ponta cabeça, apedrejado, ele tinha vida abundante. Pedro, sendo perseguido e crucificado também, ele teve a vida abundante. João, largado lá na ilha de Patmos, ele teve a vida abundante. Por quê? Qual é a diferença desses homens e de você e eu? Eles tinham Jesus na vida deles. Se nós temos a Jesus nas nossas vidas, nós temos a vida abundante. Nós não estamos presos às coisas que estão à nossa volta. Né? Alguém no Brasil vai dizer assim, mas olha só a situação governamental do Brasil. Eu não estou preso a isso, eu vou orar por isso. Porque eu sou brasileiro, eu vou orar por isso. Mas eu não estou preso a isso. Quando eu tenho a Jesus na minha vida, eu tenho a vida abundante. E isso é isso que você vai viver. Essa abundância. Essa é uma promessa de Deus, que Deus faz através de Jesus Cristo na sua vida e na minha vida. É uma promessa. Como outras centenas e milhares de promessas que a gente tem e a gente não vive. Só que por que a gente não vive as promessas? Porque nós não obedecemos a Deus. Ok, pastor. E por que eu não estou vivendo essa vida abundante? Porque você não obedece a Deus, desculpa. Porque você não tem Jesus no teu coração, desculpa. Pastor, você está me acusando? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Se você tem dúvida se você tem ou não uma vida abundante, né? Você tem que conversar com Deus, não é comigo, não. Deus é que vai te dar a direção. Mas quando você me pergunta por que eu não estou vivendo a vida abundante, aí nós vamos para o segundo princípio. O segundo princípio que está lá em Romanos, abre a sua Bíblia lá, Romanos capítulo 3, versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Esse é o segundo princípio. O homem é pecador. Por que eu não vivo a glória de Deus? Ou por que eu não vivo a vida abundante de Deus?
Sabe por quê? Porque eu sou pecador. Eu continuo pecando, você e eu, nós continuamos pecando. Ô, pastor, está amarrado. Pô, amarra quando você quiser, filho. Mas a gente continua. Quando a gente se irrita por uma situação, quando a gente quer matar um, você já não teve vontade? É lógico que teve. Quando alguém te contraria. O pecado está separando o homem de Deus. O pecado separa o homem de Deus. Por isso, o homem não pode conhecer nem experimentar o amor e o plano de Deus na sua vida. Ele não pode viver a vida abundante. Por quê? Porque ele está em pecado. Na verdade, a gente vê que Deus é santo. O homem ele foi criado para ter um relacionamento perfeito com Deus. Lembra lá do Éden? O homem estava lá e ele foi criado para ter esse relacionamento perfeito com Deus. Mas por causa do quê? Da desobediência. Por causa da rebeldia. Ele escolheu seguir o próprio caminho. E seu relacionamento com Deus se desfez. Acabou o relacionamento dele com Deus. Porque ele quis viver o caminho dele. Ele escolheu o caminho dele. Esse estado que a gente chama de estado de independência de Deus, que ficou caracterizado por uma atitude de rebelião ou de indiferença, é a evidência do que a Bíblia chama de pecado. Veja o que Paulo fala em Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é o quê? A morte. E quando ele fala de morte aqui, Paulo não está falando da morte desse corpo, ele está falando da morte eterna. O salário do pecado é a morte. Deus é santo e o homem é pecador. Assim, fácil. Quando o homem desobedeceu a Deus, quando o homem desobedece, que é o nosso caso, a Deus, a gente cria um grande abismo entre Deus e o homem. Entre Deus e eu, entre Deus e você. O homem está continuamente procurando alcançar a Deus e alcançar essa vida abundante. Mas faz isso através de seus próprios esforços. No seu braço. Ele quer fazer no braço dele. Então ele quer ter uma vida reta, uma vida certinha, uma vida... Olha, eu não faço mal para ninguém, eu ajudo as pessoas, achando que isso vai fazer ele chegar mais perto de Deus. Ele quer fazer boas obras. A gente tem aí dezenas de doutrinas e dezenas de religiões, né, que diz que você faz as obras, com boas obras você vai para o céu. Ele quer fazer através da religião. Não, eu estou metido na igreja 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não, eu trabalho na igreja. Pois é, você trabalha na igreja, não tem nada a ver com Deus. O homem deseja se aproximar de Deus através de filosofias, né? Através de ensinamentos estratosféricos, né? Tem uma pessoa que às vezes conversa comigo sobre isso, ele fala assim, não, mas você não viu que lá na Via Láctea, não sei o quê, é mais baixo. É mais baixo. Eu estou aqui na Terra, não tenho que ver nada na Via Láctea, né? Filosofias ou outras coisas, ele quer se aproximar de Deus, achando que com isso ele pode obter o perdão de Deus, a amizade de Deus, ele pode acabar com esse abismo que está entre ele e Deus. E com isso, sabe o que acontece? Nós vamos para o terceiro princípio.
O terceiro princípio que nos mostra a única resposta para o problema dessa separação. Só tem uma resposta, não tem várias. Quais são as alternativas? Não tem alternativas, tem uma única. Veja o que Jesus diz aos seus discípulos, lá em João, abra sua Bíblia lá em João, capítulo 14, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o quê? O caminho. Ele não é um caminho. Ele é o único caminho. Aí vem esse terceiro princípio. Jesus Cristo é a única solução. Não tem outra. Não tem outra. Não, pastor, mas e se... Não tem. Eu já conversei aqui algumas vezes, né, que tem pessoas que falam assim, pastor, mas imagina que além do céu e do inferno, tem uma terceira alternativa. Mas não tem. Mas se tivesse? Não tem. Mas e se tiver? Não tem. Você quer esperar a terceira alternativa? Sabe o que vai acontecer? Você vai para o inferno. A terceira, e a quarta, e a quinta, e a sexta, e a sétima alternativa é tudo para o inferno. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Jesus é a única solução para o homem. Deus enviou Jesus para que você e eu, nós pudéssemos ter uma nova oportunidade. E a gente fala da imagem da oportunidade, né? É um homem que tem asas e que tem cabelo na metade da cabeça para frente. Muito cabelo, muito, muito, muito. E da outra metade para trás ele é careca. E ele vem voando. Então ele vem voando. Se você está com a oportunidade na frente, você consegue pegar no cabelo dele e agarrar a oportunidade. Mas se ela passa, ela é careca. Você não consegue agarrar mais. É lógico que isso é uma ilustração só. Mas a oportunidade é bem isso. E Deus nos dá, através de Jesus Cristo, uma nova oportunidade para acabar com esse abismo que a gente tem aí. E com essa oportunidade, ele prova o amor dele incondicional por você e por mim. Um amor tremendo, que ele entregou o filho dele para que você e eu pudéssemos ter essa nova oportunidade. Essa oportunidade, ela pode ser só hoje. Pode ser que você não consiga essa nova oportunidade amanhã. Pode ser que você não consiga essa nova oportunidade daqui a 3 horas. Não sei. Pode ser que essa oportunidade ainda esteja com você na próxima semana. Ninguém pode prever isso. Veja o que Paulo fala. Paulo fala para os romanos, lá em Romanos, capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus prova o amor dele. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Porque se não fosse isso, a gente ia estar na roça. Você e eu ia estarmos na roça. Deus mostra o amor incondicional dele para com você e comigo. Esse amor nos dá uma nova oportunidade através de Jesus Cristo. Uma nova oportunidade de termos uma relação com esse Deus, através da ressurreição de Jesus. E Pedro fala isso para você e para mim, dessa nova oportunidade. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos. Aleluia! Ele nos regenerou para uma esperança viva. Ele fez isso. Deus tomou a iniciativa
de ligar esse abismo que nos separava dele. Através de quem? De Jesus Cristo. É esse Jesus que morreu na cruz, no nosso lugar, pelos meus pecados e pelo teu pecado, pagando o preço desse pecado através da vida dele. O que provocou a ressurreição de Jesus? Você quer saber? Vou te mostrar o que é que provocou a ressurreição de Jesus. Provocou uma nova possibilidade. Uma nova possibilidade de você e eu nos aproximar de Deus. Uma nova possibilidade de você e eu buscar mais de Deus, a gente conhecer mais de Deus. Uma nova possibilidade de você ter uma intimidade com Deus. Mas não é suficiente conhecer esses 3 princípios que nós vimos. Nós temos que ir para um novo patamar em nossa relação com Deus. Nós temos que sair dessa superficialidade, a gente tem que ir para um patamar superior. E esse patamar nos leva ao 4º princípio. Veja o que Jesus fala sobre o 4º princípio, lá em João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Esse é o 4º princípio, esse é o novo patamar. Receber a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Receber a Cristo. Na verdade, esse é um convite pessoal. Isso é pessoal. Isso é pessoal e intransferível. Só com Jesus nós podemos experimentar o amor de Deus. Só através de Jesus Cristo. Somente através de Jesus nós temos o nosso relacionamento com Deus restabelecido. Não é através de religião, de denominação, de igreja, não é através de boas obras, não é através de nada disso. Através de Jesus. Mas como posso aceitar a Jesus como meu Senhor e Salvador? Você poderia fazer essa pergunta, mas como é que eu posso? Através da fé. E sabe como a gente vê isso? A gente vê isso lá em Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Mediante a fé. A fé em quê? Ou em quem? A fé em Jesus Cristo. É essa graça que somente nós podemos ter através de Jesus. Só através de Jesus a gente pode experimentar a nossa nova vida, a nossa vida abundante. Hoje é dia de Santa Ceia. Para participar da Santa Ceia, você tem que confessar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Senão, na verdade, você vai estar comendo um pão e tomando um vinho, você vai estar participando com esses elementos sem nenhuma finalidade. Se você deseja aceitar a Cristo agora, como Senhor e Salvador na tua vida, feche os teus olhos. Feche os teus olhos e repete essa oração comigo, em nome de Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu entrego minha vida em tuas mãos. Eu entrego a minha vida em tuas mãos. Para ser completamente transformado. Para ser completamente transformado. Através do teu Espírito. Através do teu Espírito. E coloco o Senhor. E coloco o Senhor. Como o meu único e suficiente Salvador. Como o meu único e suficiente Salvador. Para viver essa vida abundante. Para viver essa vida abundante. Que só o Senhor tem para mim. Que só o Senhor tem para mim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E você que já tem a Jesus, mas tem vivido uma vida de pecado.
Mas você quer hoje voltar para os caminhos do Senhor? Você quer se reconciliar com Deus? E essa reconciliação, ela vem através de Jesus Cristo. Fecha os teus olhos e repete essa oração comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu desejo agora, através do teu sangue, ser perdoado ser perdoado e ser reconciliado com Deus. e ser reconciliado com Deus. Me perdoa, me limpa e usa a minha vida conforme a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Bom, a ceia do Senhor a gente faz em memória dele, né? Quem pode participar? Aqueles que têm a Jesus como seu único Senhor e Salvador. E os elementos? Os elementos, a Bíblia fala de pão e vinho. Se você não tem pão ou se você não tem vinho, você consagra 2 elementos que vão fazer a função do pão, que é o corpo de Cristo, e do vinho, que é o sangue de Jesus. Né? E a gente vê aqui em 1 de Coríntios, capítulo 11, versículos 28 e 29. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Ou seja, essa preparação é sua. Você tem que entender que se você não estiver preparado para participar desses 2 elementos, você não deve fazer. Por quê? Porque você vai arrumar problema para a tua vida. Ninguém pode impedir ninguém de participar. Por quê? Porque isso é uma decisão pessoal. E Jesus, ele nos orienta como fazê-lo em Lucas capítulo 22, versículo 19. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. A gente vai consagrar o pão agora. Então, Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, Senhor, nós consagramos a Ti esse elemento que representa o corpo de Jesus. Senhor, agora em nome de Jesus, que nós possamos ser dignos de participar dele. Senhor, nos purifica, nos limpa, Senhor. E que nós possamos, Senhor, viver esse mês de novembro, Senhor, cheio do teu suprimento. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Em nome de Jesus, amém. Ele tomou o pão, ele deu graças, ele partiu e comeu em nome de Jesus. Comamos o pão em nome de Jesus. Aleluia. Da mesma forma, Jesus nos orienta quanto ao segundo elemento, que é o vinho, ou o que você tem aí que represente o segundo elemento. Está lá em Mateus capítulo 26, versículos 27 a 29. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber, novo convosco no reino de meu Pai. Aleluia! A consagração do vinho. Então ele tomou o vinho e deu graças. Querido Deus Pai, damos graça por este elemento que representa o sangue de Jesus, o sangue que tem poder, um sangue que foi preço pago pelos nossos pecados. Ele, aquele que não tinha pecado algum, mas derramou seu sangue por nós. Então, ele tomou o nosso lugar naquela cruz, Pai. Nós só podemos te agradecer e te louvar. E esse sangue que nós queremos consagrar assim a Ti, Pai, porque
Sem ele, nós estaríamos perdidos. E com ele hoje, reconhecendo que necessitamos dele, que sem ele nós não somos nada e que sem ele nós não podemos ter uma nova relação contigo. Nós queremos te agradecer por essa graça, não porque merecemos, mas porque o Senhor nos escolheu a cada um de nós. Eu te louvo, te agradeço e oro no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém. Tomamos o cálice do Senhor. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Eu queria deixar um versículo com vocês. Esse versículo, logo na minha conversão, eu tive a experiência de ter esse versículo na minha vida. Está lá em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, tanto agora como no dia eterno. Amém? E nós possamos crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Nesse mês de novembro, que seja um mês abençoado, um mês cheio da graça e do conhecimento do Senhor na nossa vida. E que a gente possa viver um mês de conhecer mais e viver mais desse Deus na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, obrigado por você estar com a gente aqui até agora. Lembrando que na próxima quinta-feira a gente tem estudo bíblico, né? E você é o nosso convidado. E vem participar conosco aqui, do ministério que não é nosso, é seu também, é o ministério do Senhor. Vem com a gente, vem trazer novas ideias, vem trazer aquilo que o Senhor colocar no teu coração. Tem aí um mês de novembro maravilhoso, uma semana cheia da força, da unção e do poder do Senhor, em nome de Jesus. Fica na paz. Tchau, tchau.